Nessa semana nós lemos a Parashá Bo, as últimas 3 pragas que Deus avisou para Moshe que ele vai mandar sobre o Egito vão ser trazidas nessa semana. Na semana passada a gente viu as 7 primeiras pragas e agora está chegando o momento da 8ª praga, a praga do Arbe, os gafanhotos que vão encher todo o Egito e vão terminar de comer toda a comida que não foi destruída através do granizo, que foi a 7ª praga, vão ser destruídos agora na 8ª praga, através dos gafanhotos. Então Deus pede para Moshe, Boel Paró, vai lá falar mais uma vez com o Paró, com o faraó, e pede para ele libertar o meu povo, e se ele não libertar o meu povo, eu vou mandar essa 8ª praga e vocês vão ficar sem comida no Egito. Então, o faraó, ele, quando escuta essa ameaça, ele fica com medo e ele pergunta para Moshe Rabbeinu, não, mas quem vai? Quem está indo lá para o deserto para servir Deus? Moshe fala, está indo os homens, estão indo as mulheres, estão indo as crianças e a gente também vai levar os animais, porque já que a gente vai fazer uma festa para Deus, vão ter korbanot, vão ter oferendas, a gente vai levar todo mundo e vamos levar também os animais. E quando o faraó escuta isso, vamos ver qual é a resposta dele. Fala o faraó para Moshe, Vayomer alehem yehi ken Hashem imahem kasher ashalach etchem ve'etapechem reu kira'a neged pneichem. Tradução literal aqui desse versículo, o faraó está falando para Moshe Rabbeinu as seguintes palavras. Olha, que Deus esteja com vocês quando eu libertar o povo judeu, porque o mal, Raá, está diante de vocês. O mal está diante de vocês significa o faraó está sendo sarcástico. Ele está falando, você está brincando, né, Moshe Rabbeinu? Você está me falando que vocês querem só servir Deus e precisa levar as crianças, precisa levar os animais? Vocês acham que eu sou tonto? Vocês acham que eu não sei que vocês querem fugir e ir embora e não voltar nunca mais? Que Deus esteja com vocês, que Deus vai ver que vocês estão mentindo, que Deus vai ser testemunha que vocês estão sendo desonestos comigo. Então esse foi o recado que o faraó ele vai dar para Moshe Rabbeinu e realmente ele não deixa o povo judeu sair e aí vão vir as últimas 3 pragas. Então essa seria a explicação mais simples. A resposta do faraó, ele foi sarcástico, ele fez uma piada aqui com Moshe Rabbeinu, não, que Deus vá junto com vocês, porque o mal, a enganação, está diante de vocês. Mas olha que incrível, o Midrash, uma parte da Torá oral, explica pra gente as palavras finais desse versículo aqui, de uma maneira completamente diferente. Assim está escrito, vamos voltar nas últimas palavras, Reu kira'a neged pneichem, que Deus esteja junto com vocês, que Ra'a, o Ra'a, ele está diante de vocês. Então fala o Midrash que Ra'a, na verdade, era uma estrela, e era uma estrela que significava sangue e destruição. A gente sabe, já das parashot anteriores, que os egípcios eles tinham um grande domínio da astrologia. Eles sabiam ver nas estrelas, por exemplo, os magos do faraó viram nas estrelas que vai vir o nascimento do Salvador do povo judeu, decretaram que fossem jogados todos os bebês no rio, justamente na época que vai nascer Moshe Rabbeinu. Então eles têm esse conhecimento realmente de ver o que estava escrito nas estrelas. Então, eles estão falando para Moshe que Deus ele esteja com vocês, porque a gente está vendo que no deserto tem essa estrela chamada Ra'a, a estrela do sangue, a estrela da destruição. Para que vocês vão levar crianças e animais se vocês vão ser mortos e vão ser destruídos? É uma pena vocês desperdiçarem, levarem todo mundo e todo mundo morrer. Essa é a mensagem de acordo com o Midrash. E realmente o que essa estrela Ra'a que o faraó ele tinha visto, quando o povo judeu eles fizeram o bezerro de ouro, eles quase foram destruídos só por causa das filó de Moshe Rabbeinu, o arrependimento do povo,
eles acabaram sendo perdoados, mas o faraó conseguiu ver essa influência dessa estrela de morte e de destruição. Aqui tem duas perguntas para a gente responder. Primeiro, se a destruição do povo judeu dependeu do erro do bezerro de ouro, quer dizer, dependia do livre-arbítrio deles, como que o faraó ele conseguiu ver a destruição do povo judeu antes do povo judeu fazer o erro do bezerro de ouro? Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, está escrito no Talmud que Ein Mazal Israel, o povo judeu, ele não está sujeito às forças das estrelas. O que quer dizer as forças das estrelas? Então a gente sabe, isso tem nas fontes místicas judaicas, que quando Deus ele faz decretos nos mundos mais elevados, esses decretos vão descendo de mundos para mundos. Existem muitos mundos entre o nosso mundo material e o mundo mais espiritual, onde está Deus. Esses decretos eles vão descendo, e o último elo de conexão entre os mundos espirituais e o mundo material justamente são as estrelas, o posicionamento das estrelas. Isso demonstra o que foi decretado por Deus nos mundos espirituais. Então o Talmud está afirmando para a gente que em Mazal Israel, olha, é verdade que existe essa influência das estrelas, mas essa influência ela não recai sobre o povo judeu. Então, por que o faraó ele estava falando aqui sobre essa estrela e que realmente quase destruiu o povo judeu quando eles fizeram o bezerro de ouro? Então explicam os nossos sábios que isso que o Talmud está falando, que em Mazal Israel, significa que através da Torá, através das mitzvot, a gente pode se elevar e a gente pode estar acima da influência das estrelas, mas não que não existe a influência das estrelas sobre o povo judeu. Por exemplo, o dia que a pessoa nasce, o dia da semana, o mês, tudo isso tem influência. Inclusive, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente fala Mazal Tov, a gente traduz de uma maneira equivocada Mazal Tov como boa sorte. Mazal Tov literalmente seria que você tem uma boa constelação, significa que hoje o arranjo das estrelas seja algo positivo para você, que tenha boas influências para você. Isso é a tradução literal de Mazal Tov. Então existe a influência também sobre o povo judeu, mas através da Torá, através das mitzvot, a gente pode subir acima dessa influência. Então significa que quando o povo judeu foi para o deserto, mesmo que tenha essa estrela Araá, não importa para a gente estava num nível tão elevado que essa estrela ela não vai ter influência sobre o povo judeu. O faraó ele já viu essa estrela, mas não teria acontecido nada se o povo judeu continuasse naquele caminho de retidão. Quando o povo judeu fez o bezerro de ouro, a gente despencou espiritualmente, teve uma queda espiritual, e agora o povo judeu também está suscetível, está exposto à influência das estrelas. Aquela estrela Araá que o faraó viu realmente colocou em risco a vida dos judeus. Agora o povo judeu pode ser destruído, tem o sangue da estrela que foi visto pelo faraó lá no Egito. E se não fosse a tefilá de Moshe, a tchuvá, como a gente falou, o arrependimento do povo, realmente a gente teria sido destruído, já que teve aquela influência da estrela do sangue. Então essa influência teve que ser canalizada. Quando Yoshua, o sucessor de Moshe, foi entrar com o povo judeu na terra de Israel, eles fizeram Brit Milá. Então o sangue desse Brit Milá que foi derramado de todo o povo, isso foi canalizado. Aquele sangue que estava decretado nos mundos espirituais, ele foi canalizado para o sangue do Brit Milá, e o povo judeu não foi destruído graças à misericórdia do Criador do mundo. Então, a gente tem aqui um conceito incrível. Só para deixar muito claro, é proibido para a gente ficar hoje em dia mexendo com essa questão de astrologia, querer ver o futuro. A Torá ensina para a gente, Tamim tiuim Hashem Elokehem, sejam íntegros com Deus, confiem em Deus, não é para ficar procurando de nenhuma maneira
saber o que vai acontecer, o futuro, se eu faço isso ou não faço isso de nenhuma maneira. E também olhando as estrelas, apesar de a gente poder saber quais são os decretos de Deus para quem tem esse tipo de conhecimento, porque hoje em dia tem muito charlatanismo, tem muita enganação, mas mesmo para quem sabia realmente esse tipo de conhecimento, é proibido a gente ficar procurando, tem que saber que existe, mas a gente não deve se envolver com esse tipo de coisa. Significa que a gente tem a influência das estrelas na nossa vida, mas através da Torá, através das mitzvot, a gente pode passar por cima dessa influência e a gente pode se conectar diretamente com Deus. Vamos trazer talvez um paralelo mais palpável. Imagina um avião, está um dia muito chuvoso, então esse avião ele também está recebendo aquela chuva toda, mas a partir do momento que o avião decolar e ele subir acima das nuvens, então não vai mais ter chuva. Não é que a chuva parou, a chuva continua caindo, mas o avião conseguiu passar acima disso. Essa é a força que o povo judeu recebeu desde Avraham Avinu. Está escrito que Avraham ele estava na sua tenda e Deus falou para Avraham Avinu: sai da sua tenda e olhe para o céu. E os nossos comentaristas falam que não era simplesmente para sair fisicamente da tenda e olhar para o céu. Deus tirou ele desse mundo, colocou ele acima do céu e mexeu as estrelas que eram necessárias para Avraham Avinu ele poder ter filho. Então naquele momento foi fixado que em Mazal Israel, não que a gente está acima de todas as influências, mas que a gente pode, através da Torá e das mitzvot, a gente pode se conectar diretamente com Deus e ficar acima de qualquer influência das estrelas. E é isso que a gente fala em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Durante a nossa reza, a gente grita com toda a força: 3 coisas podem mudar um mau decreto, que é Tshuvah, Tfilah e Tzedakah, o arrependimento, a reza do fundo do coração e a caridade, os bons atos com o próximo, podem mudar até mesmo os decretos que foram feitos nos mundos espirituais. Talmud traz uma história incrível. Tinha um grande sábio não judeu chamado Avlat, que era um grande conhecedor de astrologia, e ele estava certa vez conversando com um sábio judeu chamado Shmuel, e no meio da conversa passa um grupo de trabalhadores e o Avlat ele aponta um dos trabalhadores, ele fala: eu vi nas estrelas que esse homem vai morrer hoje, ele não vai voltar do trabalho dele. A gente está vendo ele ir, mas a gente não vai ver ele voltar do trabalho, porque está escrito nas estrelas que ele vai morrer hoje. E o Shmuel fala: depende, se ele for um Yehudi, pode ser que ele sim vai voltar. E assim acontece. No final da tarde, eles estão lá esperando o Avlat e Shmuel, e aquele homem volta. Então o Avlat ele não entende, o Shmuel vai falar com aquele homem, fala: quem você é? Ele se apresenta: eu sou um Yehudi. E ele pergunta: você fez algum bom ato? Você fez alguma coisa boa que pode ter mudado algum decreto espiritual? O homem, num primeiro momento, não quis falar nada, mas o Shmuel insistiu com ele, apertou ele, ele falou: eu vou contar. Eu não queria contar nada, mas todos os dias, esse grupo de trabalhadores, a gente vai cortar bambus aqui do lado do rio, e a gente, na hora do almoço, cada um traz um pouquinho de comida, a gente junta a comida de todo mundo e redistribui, então cada um ganha um pouquinho da comida dos outros. E hoje eu era o responsável em fazer a divisão. Quando eu cheguei numa das pessoas do grupo, eu percebi que ele tinha esquecido a comida dele e ele estava muito envergonhado, ele ia ficar sem almoço. O que eu fiz? Eu fingi que eu peguei a comida daquele homem, coloquei um pouquinho mais da minha comida e dividi entre todo mundo. Ninguém percebeu que ele tinha esquecido de trazer a comida dele e todo mundo comeu. Aquele homem, ele ficou muito feliz e muito agradecido pela atitude que eu tive com ele. E o Shmuel falou para esse homem: você mudou um mau decreto, tinha um decreto que você ia morrer hoje, e você conseguiu, através desse teu ato de tzedakah,
de ajudar o próximo, de fazer uma coisa boa pelo outro, você anulou o seu mau decreto. Esse homem, ele estava carregando vários bambus que ele tinha cortado. Quando ele apoiou no chão os bambus, ele viu que tinha uma cobra morta lá no meio. A hora que ele estava cortando os bambus, sem nem perceber, ele matou aquela cobra. Na verdade, era uma cobra muito venenosa e era a cobra que deveria ter matado ele, mas como ele cancelou aquele decreto através do ato dele de tzedakah, então ele matou a cobra e salvou a vida dele. Então, 3 coisas podem mudar um mau decreto: tshuvá, tefilá e tzedakah. Que a gente, ao invés de se preocupar de querer saber o que vai acontecer no futuro e procurar vários meios que são proibidos pela Torá, que a gente seja íntegro com Hashem, que a gente aumente os nossos atos de arrependimento, de tefilá, de reza do fundo do coração e principalmente de tzedakah, de caridade, de ajuda ao próximo, porque isso de verdade é o que pode mudar um mau decreto. Shabbat Shalom!